Oi, pessoal, boa tarde. Vamos passar para a próxima sessão. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? O ano passado a gente veio para Campus Party para falar com outro foco. E dessa vez a gente vem, como eu estava brincando aqui com o Alberto, que é o colega que vem apresentar isso comigo, a gente vem falar o que está por trás do que a Alda começou a conversar aqui. Ela trabalha fazendo X para tentar descobrir, né, e servir a um propósito. A gente vai ver o lado tech desse propósito, mas, enfim, o que é que o lado tech tem feito e pode ser, como ele pode ser usado para atingir aquelas personas lá, né? Como é que a gente atende aquelas pessoas de forma bem diferente das soluções que a gente encontra hoje, tá? Eu sou Gabriela Ruberg, a Alda dizendo que é velha, meu Deus. Eu trabalho com computação desde que eu tenho 10 anos e achei um livro de algoritmos perdidos lá na casa dos meus pais. Eu tenho mestrado e doutorado em computação, eu sou apaixonada por informação e dados, trabalho com isso há muito tempo. Tá? E eu estou aqui com um colega, que é o... meu nome é Alberto, eu trabalho no grupo de Recife, do Banco Central. Que... Tá ligado? Tá ligado. Vocês estão me bem ouvindo? Baixinho. Estão me ouvindo? Eu trabalho no grupo que desenvolveu algumas das ferramentas que a gente vai apresentar lá no finalzinho da apresentação. É um ponto importante que nós trabalhamos no Banco Central, mas nós não falamos pelo Banco Central. Tá? Isso é importante sim. Então, a gente vai contar a nossa experiência nesse assunto, mas a gente não fala pelo banco. Quem fala pelo banco é a diretoria colegiada do banco. Tá? E como o Alberto falou, a gente é do Banco Central. E o que é que a gente fica fazendo no Banco Central? Né? Então, a gente, lá, como regulador do sistema financeiro, a gente acompanha todas essas novidades que estão acontecendo na tecnologia e o impacto que isso tem tido nos serviços financeiros de maneira geral, nessa indústria. Alguém pode aumentar o microfone um pouquinho, porque eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá beleza? Joia. E é uma coisa importante que eu queria chamar a atenção, né? O que é que o Banco Central faz? O Banco Central é responsável por defender a nossa moeda. Tanto o valor da moeda, como a estabilidade do sistema financeiro, que é quem cuida da moeda de vocês quando não está no bolso de vocês, ou seja, a maior parte da moeda. E cá entre nós, essa não é uma missão muito simples, tá? Então, isso exige que dentro do Banco Central tenha muita gente inconformada, como é o meu caso e como é o caso do Alberto, e que fique correndo atrás de todas as armas possíveis para que a gente consiga cumprir a nossa missão. Eu gosto de lembrar que o Tim Berners-Lee foi o cara que criou a web, né? Ele disse que criou a web porque estava muito frustrado. Assim, o motivo de criar a web é que ele estava frustrado demais. Tá? Ele não aguentava ficar trocando, mandando arquivo de um lado para o outro, e ele criou a web. Então, assim, lá no banco tem um time de pessoas, aliás, muitos times de pessoas muito frustradas, porque não gostam do que está vendo por aí, tá certo? E aí a gente vai falar desse universo um pouquinho, eu vou falar um pouco mais, mostro algumas coisas mais de programação, que a gente está aqui de coders, e o Alberto vai mostrar para vocês as ferramentas que a gente tem colocado na praça aí, para servir esse propósito nosso, né, de promover a evolução do sistema financeiro no nosso país em particular. Quando a gente fala de novidade tecnológica no mundo de serviços financeiros, é literalmente um universo sem fim, tá? Com muitas dimensões e tudo mais. Essa tag cloud aqui não é nada, ela teria uma densidade muito maior. Todo dia sai alguma coisa a mais, tá? Então, só que no mundo, nesse multiverso de realidades do serviço financeiro, tem algumas perspectivas que a gente adota quando fala de tecnologia. A primeira delas é a fintech. A Alda até comentou, né? É uma fintech. Por que é fintech? Fintech é quando tudo isso, inteligência artificial, machine learning, qualquer novidade que apareça, é usado para mudar o serviço financeiro em si. A forma como as prestadoras de serviço financeiro operam, enfim, mudar e atingir as pessoas que consomem aquele serviço, tá? Isso é fintech. Isso é um universo assim sem fim de coisas, tá? Inteligência artificial para fazer análise de crédito, isso já é usado em um bocado de coisa. É IoT ou então mobile para permitir que você consiga fazer pagamento de todo tipo. É blockchain para descentralizar a forma de pagamento, que você não precise ter sempre um intermediário lá no meio, tá? O Banco Central não pode ficar sem olhar isso, certo? Então, há alguns anos, a gente tem um laboratório de inovação que investiu isso em 2016. Eu super recomendo dar uma leitura nesse código aí, esse relatório. É um relatório
prático que avaliou as principais plataformas de blockchain, que foi a nossa implementação de um sistema alternativo de liquidação de transações. Tá? Então, a gente foi lá e fez, deixou o sistema operacional e está lá. A gente ainda não está usando, mas ele está lá operacional. Tá? E para que a gente fez esse sistema? Para ser uma alternativa ao sistema de pagamentos brasileiro. Alguém aqui já ouviu falar do SPB? Até que alguém. No Brasil, todas as transações que sensibilizam, que a gente chama de reserva bancária, onde o dinheiro está nos bancos, né? Elas hoje já há algum tempo, elas acontecem em tempo real. O sistema que permite isso acontecer, que interliga os grandes bancos e as instituições financeiras mais pesadas, se chama SPB. Mas o Banco Central é uma contraparte central nessa história. Ele que liquida. A gente fez o SALT naquela condição em que se bombardearem o Banco Central. Aí a gente usou blockchain para simular essa situação. Tá? Só que eu gosto de chamar a atenção que quando a gente fala de fintech, o mais importante, relativo ao que a Alda falou até, eu adorei a palestra dela, é que o foco não é a tecnologia. Tá? O foco é resolver o problema das pessoas que precisam de serviço financeiro. Como é que vocês descobrem as necessidades da pessoa que precisa? Se a pessoa tem um perfil próximo do seu, você vai naturalmente saber. Mas existe um universo muito amplo de pessoas por aí, certo? Como é que você sabe como atender essas pessoas? Eu fui em novembro para uma conferência mundial sobre o futuro de serviço financeiro. Tive o prazer de conhecer o Abhishek Pant, que ele é assim, um guru na Ásia de fintechs. Ele chegou e disse o seguinte: para entender, eu quero um mundo sem dinheiro em espécie. Para entender isso, ele se propôs a viver sem dinheiro em espécie. E ele conseguiu ficar por mais de 300 dias enfrentando todas as dificuldades no caminho. Assim, ele conseguiu perceber o que era necessário fazer em relação a isso. Tá? E ele tem o que chama o Fintech Yatra, que é uma peregrinação. Ele rodou mais de 7.000 quilômetros, conheceu mais de 500 startups, enfim, para entender esse ecossistema e o que pode fazer. Uma frase que ele me falou que eu achei fantástica, ele diz assim: serviço financeiro não é conta bancária, não é pagamento. Serviço financeiro é acesso à água, é acesso a comércio, é a viabilidade de projetos, é uma casa melhor, é uma escola para os seus filhos. Tá? É importante ter isso em mente. Bom, uma outra perspectiva, eu trago sempre fintech, porque fintech é o carro-chefe da questão da inovação tecnológica, é a existência, a razão da existência dos serviços financeiros, certo? Mas tem outras perspectivas. Uma delas é o que a gente chama de RegTech, é você usar tecnologia em sistema financeiro para que as instituições financeiras possam mostrar que elas estão cuidando direitinho do seu dinheiro. Vamos pensar que no mundo de fintech as coisas ficaram muito mais complexas, certo? Você tem transferência de recursos entre países, enfim, de várias formas que a gente não tinha antes. Existe muito mais risco nisso daí para quem é usuário, tá? Como é que a gente fortalece a posição do usuário nisso, permitindo que as instituições se desenvolvam nesse sentido? Tá? Então, RegTech, o que a gente chama, que é para regulação ou compliance, tem um monte de trabalho feito nesse sentido. O outro lado dessa moeda é o SupTech, que é a supervisão. Então, como é que os reguladores podem usar a tecnologia para tornar a supervisão do sistema financeiro mais interessante? Isso quer dizer, mais interessante, mais barata, principalmente. Porque quando eu supervisiono uma entidade, eu cobro dela, ela tem que despender alguma coisa para poder me mandar as informações, por exemplo, que eu preciso, certo? Você acha que ela vai absorver esse custo? Ela vai passar esse custo para vocês. Então, o supervisor tem que trabalhar com isso sempre em mente. Por exemplo, lá no banco, nós usamos blockchain e desenvolvemos a Peer. É uma plataforma de integração de entidades reguladoras. Ela utiliza um catálogo descentralizado lá em cima do DLT e ela reduz radicalmente o custo, né, de, por exemplo, quando a gente precisa autorizar a instituição financeira. O Banco Central trabalha com a CVM, com a SUSEP, eventualmente com outros reguladores, e que hoje isso é o quê? Papel indo, papel vindo, enfim, o tempo é mais lento, tudo isso complicado. Com essa plataforma, a gente está mudando esse cenário. Bom, e a quarta e última perspectiva que eu trago, na verdade, sempre você pode acrescentar um ponto aqui, mas a quarta e última é essa do GovTech. Essa GovTech é aquela noção social
o serviço financeiro, ele se insere na sociedade, ele cumpre um papel social. Não estou dizendo social de cuidar dos necessitados, também. Mas lembrem que mesmo as populações mais carentes consomem, gastam dinheiro e representam uma parcela importante de serviço, além do aspecto humanitário em si. Tá? É o que a gente chama GovTech. Isso daí tem uma ampla linha de trabalhos realizados, mas o que eu gosto sempre de lembrar, quem conhece a Jennifer Paulk aqui? Ela é do grupo Coding for America, ela é ótima. Se vocês forem olhar, assim, os trabalhos que ela faz são fantásticos. É que governo não é aquilo, tá lá, aquelas instituições lá em cima, no alto da montanha e o resto do mundo. Governo é para a gente trabalhar junto, certo? E essa filosofia a gente tem perseguido com muito afinco lá no banco. Uma das linhas de atuação nesse sentido é a linha de política de dados abertos. Então, a gente tem pegado tudo que é dado. Lembra da importância do dado para entender as pessoas, entender os contextos? Como é que você faz ciência de dados sem dados, certo? Então, tem muito dado no Banco Central e a gente está botando esse dado disponível para a sociedade. Então, em 2016, a gente entrou nessa política, colocou um portal no ar, definiu todas as responsabilidades por isso. Isso evoluiu bastante. Em 2017, a gente saiu de 500 no início do ano a quase 3.000 conjuntos de dados no final. Tá? E a gente começou a investir e tentar entender quem precisa do dado, como usa e como seria mais interessante utilizar. Hoje a gente tem cerca de 5 milhões de acessos mensais aos nossos provedores de serviço de dados, ou seja, isso interessa ao mundo, aliás, tá? Porque a gente percebe nas nossas estatísticas que a gente recebe acesso do mundo todo praticamente. Então esse é o nosso portal. E aí, no ano passado, o que é que a gente percebeu? A gente investiu muito em colocar um portal de dados abertos. A gente fez um trabalho interno muito forte e conseguiu colocar dado de taxa de juros, tarifas bancárias, distribuição, endereço das instituições financeiras, agências, postos, vencimentos de título público. Tem dado de todo tipo lá, tá? Mas a gente precisava entender será que esse dado está lá da melhor forma? Será que ele atende? Tem gente usando? Certo? Então, no ano passado, a gente fez uma parceria com a FENASBAC, a Fundação Lehman, e a gente realizou um concurso de aplicativos. Foi uma experiência incrível. Tá? Nós recebemos cerca de 100 inscrições. Cada inscrição eram grupos de 3 a 5 pessoas. Tinha 2 categorias, empresas e estudantes, de todo o país. Isso se refletiu na premiação, que foi bem distribuída. Gente do Pará, gente do Sul, gente de Minas. Foi um trabalho incrível. E muito legal, porque as pessoas do Banco Central começaram a participar de hangout para explicar o que era dado tal sobre o tal para as pessoas que estavam usando. E para a gente, esse feedback direto é valiosíssimo. Tá? Então, quem puder conferir também os vencedores disso aí, olha, tem muito aplicativo interessante que foi desenvolvido nisso daí. Só lembrando, quando a gente fala de dados abertos, a gente está falando o seguinte, é oferecer à sociedade metadados, padrões e licenças livres. Tudo isso a gente garante no nosso portal de dados abertos. Ele utiliza todos esses padrões internacionais. E o mais importante, a gente adotou uma abordagem de não sair colocando só conjuntos de dados como arquivos que vocês têm que baixar, utilizar. Ele é realmente um catálogo e tem APIs por trás dele, tem serviços de dados. E mais do que APIs, a gente tem plataformas, onde você vai ter vários serviços, agora que eu vou passar para o meu colega aqui, que ele vai mostrar diferentes alternativas que você tem de consumir, como é que fica mais simples vocês acessarem isso. Eu vou acelerar só um pouquinho, porque eu ia falar para o SECAM, como eu disse, assim, o portal de dados abertos, ele não é um site, ele em si tem uma interface, tá? Então, o SECAM, essa interface, você consegue interagir com ele sem ter que ir abrir a página. Isso é muito bom para você fazer o seu robozinho, o seu crawler, que vai detectar que tipo de arquivo que tem lá que te interesse. Tá? E mais legal, ele se integra com vários outros. Então, a gente está integrado com o Portal Nacional. Lá no Dados Gov.br, você vai achar os dados do Banco Central. Tá? Então, como eu falei, a gente investiu em plataformas. A gente tem 2 principais. Uma é um publicador de séries históricas, aquele tipo data-valor, tem muito isso no banco. Então, a gente deu uma API
legal de você trabalhar, dizendo data inicial, data final, me dá o último, enfim. E tem uma super plataforma, que eu tenho muito orgulho de dizer, é um trabalho lindo feito pela equipe lá onde o Alberto trabalha, onde né? eu trabalho. É isso. E que, enfim, que a gente chama a plataforma Olinda. E eu vou deixar o Alberto falar agora um pouquinho. Obrigado, Gabi. Bom, pessoal, a Gabi fez a parte mais difícil, vou ficar com a parte fácil e divertida, que é o seguinte. A Olinda é uma plataforma, a gente chama de Olinda, mas não é o nome oficial, né? A plataforma de dados abertos ou não abertos do Banco Central foi desenvolvida pelo grupo que eu trabalho, né? Mas pode chamar a Olinda agora, tá? A gente resistiu muito em não chamar a Olinda, mas todo mundo, depois que o TCU, o Ministério do Planejamento chegou e disse é Olinda, pronto, é Olinda. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a plataforma e que serviços ele fornece ao desenvolvedor. Quem aqui se considera desenvolvedor? Quem é analista de dados, cientista de dados, trabalha com isso? Alguns, né? Ok. Então, eu vou falar para esses dois públicos, principalmente, programador, analista de dados e engenheiro... como é que chama? Analista de dados e cientista de dados. Tá? Isso aqui é uma frase de Gabi. CX é o novo UX, né? Você quer explicar, Gabi? Mas é exatamente isso. Quando a gente fala de experiência de usuário, hoje um usuário importantíssimo, especialmente num país como o nosso, com todos os problemas que a gente tem, é o cidadão. Então, como é que a gente consegue incluir a visão do cidadão nos processos governamentais? Existe um monte de trabalho nesse sentido, né? E quando o cidadão é aquele cara que mal escreve, não é o cara que viaja para a Califórnia, não é o cara que consegue defender seus direitos, né? Então, existe um trabalho no MIT que é da Constanza Schock, é uma professora, que ela fala de design justice. Como é que você inclui essas pessoas, as comunidades que mais são impactadas pelas decisões, como é que você inclui no projeto de desenho, por exemplo, de uma interface ou de uma experiência de usuário? Então, CX é o novo X. Então, como o Gabi falou, a gente não queria só fornecer dados, a gente queria fornecer uma API para que o cidadão, o desenvolvedor, o analista de dados consigam interagir com essa plataforma e desenvolver aplicações, fazer análise de dados, automatizar o processo. Tá? Então, a plataforma, deixa eu passar para o lado de cá, ela tem uma série de serviços, né, para o usuário, desenvolvedor. Então, eu não só entrego uma API para quem quer consumir os dados, eu entrego documentação. Então, as nossas APIs têm documentação em português e inglês. A gente tem muito acesso externo, né? Então teve que colocar a documentação na língua universal aí. A gente tem um cliente, que é uma aplicação web para exploração dos dados. Quem é analista de dados sabe que boa parte do trabalho é analisar os dados, né? Explorar, entender qual o formato dos dados. Então, para facilitar isso, você não precisa escrever nenhum programa para obter esses dados. A gente tem uma interfacezinha web simples que permite essa exploração. Já eu vou mostrar como é que a gente usa ela. Tá? Tem a capacidade de agregação, visualização, somatório, algumas estatísticas simples. A gente também permite o acesso aos dados através de uma interface chamada Swagger UI. Para quem não conhece, daqui a pouco eu vou falar o que é isso. Tá? Deixa eu perguntar, quem aqui já ouviu falar de Swagger? Quem já usou Swagger? Já valeu. Ok, para quem não levantou a mão, eu vou falar já o que é. Tá? A gente também pode especificar os serviços de dados através desse Swagger. Hoje é chamado de Open API, né? E isso aí é um pulo do gato, porque permite você gerar código automaticamente para acessar os dados. Eu adoro essa parte, porque eu digo que é dar o queijo e a faca. Então, não só a gente deu uma interface que permite você conseguir acessar o dado de forma mais simples, mas a gente dá um recurso que permite gerar automaticamente código para conseguir consumir esse dado. Aí você pode integrar na sua aplicação, no seu pipeline de análise de dados, etc. Tá? A gente também permite o acesso via OData, também vou falar daqui a pouco o que é OData, mas é outra forma de acesso. Tá? Você pode acessar via HTTPS, retornar os dados via JSON, XML, CSV ou HTML, para quem quiser o formato tradicional, né, de copiar os arquivos. Não foi? Falhou. Então, para quem nunca ouviu falar, o Swagger é um framework, um open source, né, que permite você criar serviços de dados RESTful, né,
acessado via esse padrão arquitetural aqui. E, além de facilitar a construção, permite você documentar automaticamente, consumir esses recursos automaticamente. Essa ferramentazinha Swagger UI é basicamente uma ferramenta que entende esse padrão Swagger, consegue ler, introspectar e gerar uma interface automática para você. Essa é a minha descrição mais simples do que é o Swagger UI. Já eu vou mostrar como é que a gente usa ele. E o REST é um padrão arquitetural, né, de acesso a dados. Pode ser via web, pode não ser via web. Normalmente é via web. Tá? Então, o Swagger UI ele permite você visualizar e interagir com APIs, né, sem ter que implementar código para isso. Qual a mágica? Ler a especificação Swagger, transforma isso em código on the fly na aplicação web. O Swagger, ele se vale do poder do padrão de mercado. Ele virou um padrão tão respeitado, ele é um descritor de interface. Só que ele virou um padrão tão respeitado que hoje tem um ecossistema ao redor dele. Você consegue gerar código em cerca de 40 linguagens diferentes. Tá? Então, não é eu consigo gerar em Java, em Ruby, em Perl. No que você achar interessante, você consegue gerar. Vamos para o próximo. Tá? O OData é um padrão de acesso também. Na minha visão, a grande jogada do OData é que você consegue fazer consultas, né? E você pode delimitar o que é que você quer acessar. Em vez de você fazer uma consulta e ver uma série com 200 mil linhas, não, eu quero entre o mês tal e o mês tal, então permite ele ser, que ele chama de consultável, né? Isso. E aí, qual que é a diferença na nossa interface, né? Você antes ia baixar um conjunto de dados de seu interesse, taxa de juros de período tal. Bom, primeiro tinha que estar separado num período tal, então você ia ter que tirar tudinho para te interessar. Na nossa plataforma, você diz qual é o período, quais são os campos que você quer. Filtros, tudo né? Isso o início, o fim, o máximo. Exatamente. Você consegue mexer bem com isso daí. Ok. Vamos pular os chavões, né? Então, como é que eu acesso a esse material, esse serviço e essa documentação? Eu vou mostrar para vocês a URL, né, padrão para acessar. Então, você vai no portal do banco, né, de dados abertos, aí está interessado em taxa de juros, por exemplo. Então, vou mostrar como é que a gente acessa os dados de taxa de juros. Existe um padrão, né, um padrão de URL, https://olinda, bcb.gov.br/olinda. Aí, em seguida, vem serviço ou service, se for em português ou em inglês. Depois vem o nome do serviço, que a gente descobre lá no portal de dados do banco. Tá? Depois vem a versão, os nossos serviços eles são versionados, isso é uma coisa interessante. Então, se você escrever uma aplicação que usa a versão 1 vai continuar existindo, senão o cara lançar a versão 2 ia quebrar a tua aplicação. Se você quiser usar a versão 2, você muda para V2. Exatamente. Ok? Depois vem versão ou version, né? VN e o endpoint. O que é o endpoint? O endpoint são os serviços disponíveis na plataforma. Pode ser OData, que é a especificação daquele protocolo, daquela padrão OData que eu falei para vocês. Não é para consumo humano, é para consumo de ferramentas, né? Depois vem aplicação ou application, que é aquela aplicação de exploração dos dados que eu falei, uma aplicação web. Swagger é a especificação Swagger, permite gerar dezenas de linguagens diferentes. Então, você puxa essa especificação e gera um código em Ruby, Python. Tem COBOL? Se tiver COBOL, acho que é uma boa ideia também. Você é muito velho, hein, Alberto? Sou. Swagger UI 1 e 2 é aquela interfacezinha para explorar os dados também. Deixa eu comentar só uma coisa. Tem sempre em português e inglês, porque o banco mantém duas versões do portal. Tem a versão em português e a versão em inglês. Na versão em inglês, não só as descrições são traduzidas, porque a Olinda ela tem localização, internacionalização. Então, às vezes, até estrutura. O campo vai se chamar name, assim, o arquivo vai vir estruturado de forma diferente, tá? Isso porque a gente percebeu que tem um público externo bem interessado em dados nossos. Por exemplo, todos os relatórios de contabilidade financeira das instituições financeiras estão lá, né? Os relatórios contábeis estão lá. Isso é uma forma interessante de ver a saúde das instituições financeiras, tá? Ok, só comentando aqui, então, a gente achou lá um conjunto de dados, taxa de juros, eu estou interessado nesse conjunto de dados, está aqui os endpoints para eu acessar as informações. O primeiro é um meta endpoint, ele vai mostrar todos os endpoints disponíveis. Então, ele vai dizer que vai ter lá uma aplicação ou application, documentação, Swagger, OData, Swagger UI, etc. No ano passado eu tentei mostrar isso nas telas, ficaram horríveis, aí eu fiz um vídeo para mostrar isso. Vamos lá, vamos para o vídeo.
vídeo. Esse aqui é o link, se você clicar vai abrir para vocês já verem aí mesmo como é que fica a documentação. E essa taxa de juros, pessoal, é a taxa praticada, por isso que é bom dado do regulador. A gente pede a taxa que a instituição financeira cobrou naquela semana pela categoria. Tá? Vamos para o vídeo. Demo time. Acho que não está aqui na tela. O problema que a Alda teve. Os deuses da demonstração não estão a nosso favor hoje, tá? Mas vai chegar lá. Não está lá não, Gabi. Agora. Tá ruim, né? É o mouse está ruim. Bom, enquanto a Gabi está preparando o vídeo, o que é que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar a gente entrar naquele endpoint, né, V1 da taxa de juros, e ele vai me mostrar todos os endpoints disponíveis, é um meta endpoint. Então, se eu quiser saber a documentação, vai estar lá a URL da documentação. Se eu quiser uma interface de exploração e assim sucessivamente. Esse é o primeiro passo, né, para fazer análise de dados, é conhecer os dados. Então, esses endpoints vai permitir a gente conhecer os dados. Chegou! A URL não está legível, mas a gente vai ver aqui embaixo, fica melhor de ver. Então está aqui, ó. É isso que ele vai entregar para a gente. Está aqui o Meta Endpoint, né? Taxa de juros versão 1. Por exemplo, se eu quiser especificação ou data, está nessa URL aqui. Isso não é dado para consumo humano, mas aí eu vou abrir só para vocês verem. É um JSON gigantesco, né? Permite as ferramentas que suportam o padrão OData, consumam esses dados, entendam qual é o formato desses dados. Aqui é o clientezinho que a gente desenvolveu para facilitar a exploração dos dados. Fazer um acesso rápido, taxa de juros de junho de 2017, por exemplo. Está aqui, ó, as informações estão documentadas, eu vou entrar aqui, taxa de juros mensal. Tá? Vou colocar lá eu posso filtrar, né? Mas eu vou colocar lá junho de 2017, como ele sugeriu. E ele vai me dizer as taxas praticadas mensalmente pelas instituições financeiras. Isso aí, gente, é só um cliente para facilitar a sua prototipação, para que você não tenha que investir muito desenvolvendo para acessar a API, tá? Mas tudo isso você acessa via API se quiser, que aliás é feito para isso. A documentação, está aqui o outro endpoint. Quem quiser usar Jupyter, dá para fazer com Jupyter também, tá? Vou mostrar já isso aí. Documentação em português, aí tem uma breve descrição, né? A taxa de juros mensal está dizendo, ó, quais são as características da informação, o que é que eu posso filtrar e o que é que retorna, né? Depois, a especificação Swagger, também não é para consumo humano, mas só para vocês verem. Um JSON gigantesco. Ele traz a descrição da interface. Isso, por último, a Swagger UI. A Swagger UI é interessante porque ela não só mostra os dados, como mostra a URL que você pode copiar para o seu código para fazer aquela consulta, aquele acesso aos dados. Ou seja, ela é um debugger para você. Isso. Tá? Então, se você quer ver o que é que está dando errado na sua aplicação, você vai lá e consegue fazer isso. Então, eu vou consultar simular. a mesma database aqui, né? E aí ele já vai me dizer qual a URL base aqui, ó, para consulta. Posso lá no CURL fazer a mesma consulta. Passando rapidamente, para vocês terem ideia de como é o look and feel, né, a interação com a ferramenta. Ok, vamos voltar lá para a apresentação? Vamos. Já tem outro vídeo, Gabi. Oi?
Enquanto o vídeo não vem, tá? Próxima. Então foi isso que a gente acabou de ver, né? Para quem é old school, que prefere linha de comando, tá? Pode usar CURL também para fazer a consulta. Tá? Quem não conhece, CURL é uma ferramentazinha, uma biblioteca que permite acesso HTTP, FTP, uma série de outros protocolos padrões. Aí no próximo slide tem como é que eu acesso esse mesmo dataset na linha de comando. Tá? Não quero usar aplicação gráfica, etc. Então, chamo CURL-x o verbo get, passo o parâmetro lá e aí uso o JSON tool lá para formatar os dados para mim. Para que isso te serve? Se você quer ter nenhum trabalho para pegar esses dados, faz um script, tá? E aí você baixa e roda isso daí. Um script shell, exatamente, para baixar os dados. Vamos lá. Põe um outro vídeo lá, Gabi, por favor. Então, por exemplo, tem gente que prefere usar ferramenta desktop, Excel ou qualquer outra coisa parecida. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft que permite você fazer BI, né? Business Intelligence, no desktop. Tá? O Power BI conhece o OData. Como a gente expõe a especificação do serviço em OData, você pode, numa interface gráfica no Power BI, obter dados, navegar com os dados. Vamos ver se a gente consegue mostrar isso. Tá difícil aqui, ele tá brigando com... Tá aqui? Então, o que eu vou mostrar agora para vocês é, no Power BI, acesso àquele mesmo dataset de taxa de juros, tá? E aí vou fazer um gráfico. Eu não sou cientista de dados, não tenho tanta criatividade nem conhecimento para isso, mas esse é o outro. Não tem problema não. Esse aqui é o seguinte, ó. Dá um pause aí, Gabi, por favor. A gente só mudou a ordem dos vídeos aqui. Isso aqui é o seguinte. Suponha que você seja um programador JavaScript e você quer acessar esses dados. Dessas 4.000 bases de dados hoje, né? 3.100 e alguma coisa, mas a gente chega lá. Quase 4.000 bases, essas 3.000 bases de dados. Você quer colocar no seu programa JavaScript. Você não quer escrever uma biblioteca para fazer os gets lá. Então você usa aquela especificação Swagger. O Swagger vai gerar um módulo JavaScript para você. E o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, eu estou dando um require naquele módulo, ele chamou de taxa de juros de operação de crédito. Esse código eu não gerei. A única coisa que eu escrevi foi isso aqui, ó. Isso aqui é um callback. Ou seja, quando os dados forem recuperados, o que é que meu programa vai fazer? No meu caso aqui, eu vou dar um console log e vou mostrar na tela. Vocês poderiam carregar numa base de dados, colocar numa tabela, enfim, jogar para outro programa, iniciar um pipeline de análise de dados. Estou mostrando só o beabá para vocês entenderem que essa consulta aqui, ó, eu não escrevi uma linha de código para ela. O que eu estou chamando, esse método, estou dizendo para ele, quando retornar, chama esse código meu aqui que eu vou dar um display na tela, basicamente. Então tá lá, ó. Passei os parâmetros, basicamente. Criei o objeto que instanciar a API. E aqui eu vou chamar ele. E agora eu vou demonstrar a execução dele. Tá? Estou mostrando com JavaScript, mas como o Gabi falou, são dezenas de outras linguagens. Tá? E aí a gente vai ter o mesmo dataset que a gente viu antes na exploração dos dados. Se quiser colocar o Power BI, Gabi, a gente já comenta ele. Isso, pronto. Só falta vir para cá. Calma. A gente está mostrando diversas formas para vocês perceberem que, seguindo esses padrões de mercado, são todos padrões open source, você consegue obter os dados com a interface que é mais interessante para você. Então, essa aqui é a cara do Power BI. Eu vou dar um get dados via OData. Veja que eu vou passar o endpoint Olinda de OData, basicamente. E ele vai fazer reflexão sobre esses dados e vai mostrar o que é que eu posso obter de informações lá. Não dá para ler, mas aqui dali é o endpoint que eu busquei lá olha lá, taxa de juros mensal. Eu peguei a especificação em inglês. Vou colocar junho de 2017. O Power BI vai mostrar um preview dos dados, para ver se são essas informações que eu quero mesmo. Tá? A mesma informação. E aí ele carrega para a base de dados local da ferramenta. A partir daí eu posso criar gráficos, fazer análise e outras coisas mais. Eu vou mostrar um histograma aqui para vocês verem a variação da taxa de juros entre as instituições financeiras.
É interessante ver que o padrão permite isso. Power BI Desktop é uma ferramenta Microsoft, mas há várias outras que falam esse padrão. Da que tem, enfim, N outras. Então, você pode escolher a sua. Excel também. É. E aí, as variações. Depois vocês veem qual é o nome de cada um aí. E retomar por último... Você quer mostrar o outro vídeo já? Vamos mostrar logo, depois a gente volta para a apresentação. Por último, eu vou mostrar uma interação no Jupyter Notebook. Quem nunca ouviu... Alguém conhece Jupyter? Poucas pessoas. Normalmente as pessoas que trabalham com análise de dados conhecem. O Jupyter... Dá um pause, Gabi. Pronto, ok. O Jupyter é uma ferramenta que permite você interagir com diversas linguagens de programação, pode ser Python, pode ser R, pode ser, acho que Iris, outras ferramentas, e ele dá uma interface parecida com o Wolfram Matemática. Ele chama de notebook, né? O que é esse notebook? Notebook é uma área de trabalho que você escreve texto, você escreve código, você escreve gráficos, tudo misturado. Tá? Então, permite você documentar o seu trabalho. Eu estou acessando um dado do Banco Central, na data tal, eu estou querendo descobrir tal coisa, está aqui o código Python que busca os dados. Agora eu quero um gráfico para mostrar a taxa de juros de acordo com a instituição financeira. E assim sucessivamente. Essa é a experiência do Jupyter com Python. Geralmente aquele pessoal que pega os dados, que a Alda comentou antes, que vai entender para poder derivar, ele vai explorar usando ferramentas dessa natureza, né? Que são... Isso. Eu estou usando especificamente uma biblioteca chamada Pandas, né? Que ajuda aí na análise e exploração dos dados. Então, a primeira coisa que eu faço é importar a biblioteca Pandas, mostrar qual a versão dela. Né? Toda vez que eu escrevo uma entrada numa célula, eu clico lá no íconezinho para executar. Ó. Aqui eu coloquei a URL do Olinda da taxa de juros com a database que eu quis. A única coisa que eu mudei é aquela história de internacionalização, né? Decimal points, coma. Senão ele vai trocar os números. Ele mostra o formato, ó, são 26 linhas, 6 colunas. Ele mostra as primeiras 5 linhas para ver se os dados são da forma que eu imagino. Depois eu vou mostrar algumas estatísticas sobre os dados, né? Taxa de juros ao mês, máximo, mínimo, média, desvio padrão, etc. Você está dando para ver aí direito. Tá? E aí, uma vez que os dados são esses, eu decidi mostrar um gráfico aí de taxa de juros de acordo com a instituição financeira. Mas é só uma demonstração para vocês verem o potencial dessas ferramentas. Né? Você pode acessar esses dados. Esses dados são vivos do Banco Central, não estou copiando nada, não. Está aqui taxa de juros ao mês, ele vai mostrar a taxa de juros ao ano também. Aproveitou, ó, viu? Máximo e mínimo, tem uma discrepância enorme. E aí eu vou mostrar um gráfico de linha, né? No caso, desculpe, de barra, para isso aí. Ok? Então, só para vocês verem que essa API, essa plataforma que a gente disponibiliza para o cidadão, permite esse tipo de interação. Né? Permite escrita de programas, você pode buscar dados de diversos lugares, correlacionar com os dados do Banco Central, enfim. O céu é o limite para o que pode ser feito. Pode passar, Gabi. Só volta um pouquinho aqui. Só volta mais um. Nesse slide aqui está dizendo como é que eu gerei aquele código JavaScript. Tá? Chamei uma ferramenta e digo, gera JavaScript para mim. Não quero nem saber como. A gente vai compartilhar esse material, vai ficar lá até a gente estar organizando a área do nosso portal para colocar, se vocês quiserem, alguém tiver interesse para olhar, tá? Jupyter foi o que você explicou, né? Pode passar, isso aí beleza. É o notebook. O código. E é isso. Então, o que o Alberto falou foi a Olinda, ela é carro-chefe das plataformas de dados do Banco Central, porque ela tem permitido a gente explorar várias coisas. E aí, para fechar, né, e a gente passar para a pergunto o que é que você pode ter a ver com isso. Que o objetivo nosso aqui nessa apresentação não é nem falar do trabalho do Banco Central, é trazer essas novidades e provocar vocês. Então, primeiro, você já considerou ser um hacker cívico? Isso foi o que a gente perguntou no ano passado. O nosso país precisa demais que a sociedade se engaje em entender o que é que acontece com a gente e em supervisionar o que é que estão fazendo com o país da gente. E essa é uma oportunidade para vocês. Agora, se vocês não têm esse viés muito social, têm interesse em dinheiro mesmo, é aí onde fica a história. Tá? Então, quem quer fazer o primeiro milhão antes dos 30, lembre que a gente já passou de 7,5 bilhões de pessoas, mas mais do que isso, quase a metade da população
população no mundo já usa mídia social no celular. Tá? E embora a população esteja crescendo mais ou menos 1%, o público que está consumindo isso cresce a uma taxa 10 vezes maior. No Brasil, isso não é muito diferente. Esse relatório eu recomendo. É um grupo que chama We Are Social, da Hootsuite. Eles liberaram, chama Digital 2019. Tá? Então, é um material que eu recomendo vocês darem uma olhada. Então, tem um mercado enorme aí. É mais interessante ver que o brasileiro, em particular, e são dados do Brasil, gasta muito tempo usando todas essas tecnologias novas. A gente tem canais para explorar e atingir cada vez mais pessoas, tá? A gente tem alguns fatores de inclusão financeira, não é só quem participa, porque tem condições financeiras de participar do sistema. Não, é a pessoa mais idosa que vai ficando cada vez mais distante desse mundo de fintechs. Enfim, tem um monte de gente aqui que ainda pode ser incluída, entendeu? Tem um mercado muito interessante de necessidades. E apesar de haver, né, bastante espaço, o brasileiro é corajoso. A gente tem quase 10% da população que curte serviço financeiro já investiu em alguma criptomoeda. Tá? Então, assim, tem mercado e tem espaço para investir. E como é que o Banco Central tem atuado para promover o engajamento nesse sentido? A gente tem um laboratório de inovação, chama LIFT. Tá? Foi uma iniciativa lançada no ano passado com grandes parceiros de tecnologia, a Amazon, IBM, Microsoft e Oracle, em parceria com a Fenasbac. A gente teve uma experiência incrível, o resultado vai ser mostrado agora em março, no final de março, com a chamada para a segunda edição. Esses parceiros entram com espaço em nuvem, entram com várias coisas para quem quiser e tiver boas ideias para desenvolver serviços financeiros explorando tecnologia, seja em qualquer uma daquelas dimensões que a gente colocou lá, tá? Então, a gente agradece a atenção de vocês e espero que vocês se engajem nesse processo. Obrigada. Sobrou tempo para pergunta? Tem pergunta? Sobrou? Alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta ali. Ó. Ele vai levar um microfone. Legal a apresentação. Gostei da plataforma. Que dados vocês fornecem nessas APIs, além de taxa de juros? Que tipo de serviços? O que eu posso conferir ali? Por exemplo, dados cadastrais eu consigo? A gente tem mais de 3.100 conjuntos de dados. Tem desde estatísticas, número de postos de atendimento, por exemplo, até os endereços dos correspondentes bancários, por exemplo. Quantos correspondentes? Cronograma de títulos. Tem o que você achar. Falsificação de dinheiro de acordo com o país. Quem quiser fazer análise de crime ou de risco, enfim, como é que tem falsificação, a trilha de falsificações no país, né? A emissão, né, dinheiro meio circulante disponível na população. Dívida imobiliária. Dívida imobiliária. Tem o que você quiser. Relatório Focus. Para vocês terem uma ideia, tem as expectativas de inflação, que assim é o termômetro mais quente, assim, o mais fiel que a gente tem, que são as instituições financeiras que dizem para o Banco Central regularmente, olha, eu acho que a inflação em um mês vai ser essa, em 3 meses vai ser essa, e em 10 meses vai ser essa. E o Banco Central tem um regimezinho de incentivo, para dizer assim, quem acerta tem alguns privilégios, ou seja, ela não diz só por dizer. Essas expectativas estão lá. A API está pública? Precisa fazer A API é pública. Dados abertos. Quem leu... Todos os dados estão etiquetados. Tem uma etiqueta lá financeiro, tem a etiqueta economia, então fica fácil de você encontra o conjunto. Você mapear isso aí. Ok. Tá joia? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta lá. Valeu. Vocês fizeram um teste de stress nessas APIs? Qual o throughput máximo que elas aguentam? Então, a plataforma Olinda, em particular, eu sou madrinha dela, tá? Então, eu sou muito fã. Ela faz streaming, então a gente já conseguiu entregar assim, muitos megas. Pessoas que estressaram, que pediram arquivos muito pesados, assim. Ela tem caching configurável, porque a gente quer dar o dado mais fresco possível. Então, assim, ela chega a receber 5 milhões de acessos por mês. Então, assim, é uma plataforma que... E são acessos, geralmente, de robôs, né? Então, são acessos pesados, que acontecem em um determinado horário e tal. O pessoal fez um teste de carga. Eu não tenho os números de cabeça. O pessoal fez uns testes de carga
né? E uma área diferente que desenvolveu, senão não tinha graça, né? E o pessoal disse, olha, o público que a gente espera atende. Eu posso, depois, se você quiser entrar em contato, descobrir quais foram esses números. Eu não tenho esses números de cabeça. Mas assim, o relevante... Mas tem estratégia de caching, né? A aplicação ela é completamente stateless, então você pode colocar no Kubernetes e ter 10 instâncias, 20 réplicas, e isso ser dinâmico. A gente está trabalhando nessa linha também, da plataforma rodar no Kubernetes e ela escalar e encolher de acordo com a demanda também. O Alberto falou uma coisa muito legal, porque assim, o meu chefe não me escuta, ele me bate. Eu queria abrir Olinda, porque Olinda é um código linda, tem uma DSL, uma Domain Specific Language por trás dela e tal. E o Alberto foi o cara que fez Olinda Plug and Play. Quer dizer, Olinda Plug and Play é um pacote, está lá num Docker, bem bonitinho, que ela roda em qualquer canto. Com isso, o que é que a gente fez? O banco precisava acessar dados do Serviço Florestal há anos. Eles não tinham condições de mandar para a gente. Em 3 dias, a gente implantou, capacitou e criou todos os serviços de dados que a gente precisava lá. Tá? Então, a plataforma realmente... E passou por todos os testes, segurança, enfim, antes de entrar em produção. Muito legal a iniciativa. Eu queria, sobre o Lift, qual o meio de contato para participar dessa convocação? Tem todos os dados no site Lift Lab, BCB.gov.br. Deixa eu voltar aqui. Lê o QR Code lá, que você vai... QR Code que você vai ver. Eu já vi o site do Lift, eu perdi o timing esse ano. Eu não vi essa informação. Existem pré-requisitos, pessoas dedicadas a TI? Algum pré-requisito para se inscrever? Já precisa estar em andamento? Cada edição depende, tá? Então, assim, tem uma que está encerrada, não tem uma inscrição agora. Está sendo encerrada e os projetos vão ser apresentados em março, quando vai ser feita a segunda chamada, que vai ter as condições conforme a segunda chamada. Mas, de maneira geral, é bem aberto. Boa tarde, parabéns pela palestra. Obrigada. Eu queria saber assim, uma opinião de vocês, como que o Banco Central está vendo essa questão do Open Bank, né? Que eu já vi que vocês têm algumas API aí, e como que está a questão de pagamentos assim, também instantâneo. Tipo, que hoje a gente tem, né, as bandeiras, mas como seria, não sei se vocês conhecem o WeChat, tipo lá na China, algo nesse sentido, se a gente teria aqui alguma coisa, meio de transferir dinheiro, 24/7. Então, vou falar, lembrando que a gente não fala pelo Banco Central, a gente fala da nossa experiência, desse trabalho que a gente faz no Banco Central. Essa não é uma palestra institucional, nós somos, como eu falei, frustrados, inquietos, que gostam de tecnologia, está falando. Mas no Banco Central, há alguns anos, há grupos de trabalho que acompanham sempre todas as novidades. A gente tem regulamentação recente sobre arranjos de pagamentos, então a gente está sempre acompanhando isso, então tem várias novidades nesse sentido. Open Bank significa que para chegar lá tem um processo. Tudo isso que a gente faz tem contribuído para o Open Bank. Até assim, o primeiro passo, dados abertos, já começa a criar interfaces padrões. No Banco Central, a gente começou a levar essa questão de abertura por formato aberto além. Então, assim, para que as instituições comecem a dar publicidade aos seus dados também em formato aberto, a gente começa a pedir isso, né? Só que o Open Bank é transação distribuída, descentralizada, enfim. E aí tem toda uma questão de negócio, liability. Quando falha, não vai em quem. Tudo isso tem sido objeto de muito estudo. E aí seria pouco tempo. Eu faria umas 3 apresentações sobre isso aqui. Não gostaria de me precipitar em nenhum comentário. Mas existe uma iniciativa de Open Bank existem algumas. Em andamento. Existem algumas. Né? Pessoal, muito obrigada pelas perguntas, pela atenção de vocês. Valeu. Tá.